Olá, amigos da Rádio da Terra. Agora ao vivo com vocês e junto aqui o professor Marlon Madami. Boa noite, professor Marlon. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. Mais uma noite aí para nós atualizar as nossas informações, né? Esperando trazer alguma coisa positiva, né? Semana passada nós combinamos de trazer aquele tema sobre o direito natural de se defender, porém ao mesmo tempo nós temos aí as notícias da sua reunião quarta-feira passada, né? Quer começar por qual, professor? Olha, Celso, nós temos bastante pauta hoje, viu? Pois é, eu acho que nós só hoje vai render 3 programas, né? Vamos começar pela reunião da semana passada para o povo ficar todo inteirado do que aconteceu, topa? Não, tranquilo. A gente vai dar uma boa pincelada a respeito do que foi comentado na reunião lá do Ternuma na última quarta-feira. E também vamos falar um pouquinho do direito de se defender, da liberdade, da responsabilidade. Já deixei tudo armadinho aqui. Legal. Mas, professor, só antes, gostaria que o senhor explicasse, né, para os ouvintes, porque nem sempre todos conhecem, principalmente os mais jovens, quem é Ternuma? O Grupo Ternuma ele foi fundado pelo coronel Carlos Alberto Ustra em oposição a um grupo que se formou no meados dos anos 80 pela turma da esquerda, um grupo de estudos intitulado Ditadura Nunca Mais. E aí esse grupo de esquerda, Ditadura Nunca Mais, difundia o revisionismo histórico. E o coronel Ustra fundou um grupo de estudos aqui em Brasília, intitulado Terrorismo Nunca Mais, ou seja, para difundir a verdade histórica, aquela documentada, aquela sem revisão, sem tendência ideológica nenhuma, tá? Então o Ternuma, periodicamente, ele faz algumas reuniões, aonde sempre traz algum general, alguma pessoa gabaritada para fazer uma palestra, uma explanação sobre a realidade brasileira ou algum fato de relevância, né? Para a gente lá ter o conhecimento, também discutir com a pessoa que vai explanar. E na última quarta-feira nós tivemos a palestra com o general Mainardi de Santa Rosa, onde ele tratou da conjuntura brasileira e os cenários possíveis, né? Então ele foi muito feliz em fazer uma palestra em torno de 1h30 e expor de uma forma muito clara e didática a evolução desse caos provocado e planejado pela esquerda que está no poder, e deixou bem claro, não foi mais explícito por falta de espaço, que existem 2 cenários. Ou o país ele realmente vai continuar trilhando o caminho do domínio da esquerda, nos encaminhando para uma ditadura maquiada ou fantasiada de democracia, né? Ou nós só temos uma saída viável para tentar resgatar, não, para resgatar o país e tirar o país desses trilhos socialistas através de uma intervenção constitucional. Ele foi muito claro, muito didático em afirmar que nenhum movimento legalista do tipo Brasil Livre e outros grupos aí que, através de medidas judiciais e movimentos de rua e protestos contra a corrupção, ou contra a PT, ou contra a Dilma, ou contra a Lula, isso não vai frutificar em absolutamente nada. Por quê? Porque não existe democracia num Estado tomado, aparelhado e dominado por uma tendência ideológica, sendo essa a tendência ideológica do Executivo.
Então nós temos aí os três poderes tomados pela esquerda, e aonde existe um aparelhamento, um domínio de um lado, porque a democracia ela é feita de dois lados, a direita e a esquerda. Como a esquerda dominou todo o Estado, nós não temos mais democracia. E a única salvação para nós tentarmos resgatar a nossa democracia e tirar o país do trilho rumo ao socialismo é através de uma intervenção constitucional. Essa história de utilização do judiciário e ficar achando que investigações e prisões de corruptos, isso vai fazer com que os rumos do país mude negativo. Não existe possibilidade alguma de nós melhorarmos ou sairmos da alça de mira do socialismo através desse pseudo-legalismo que vem sendo praticado. Então, o general Maynard, ele foi extremamente feliz nas suas colocações, deixou muito claro, tirou todas as interrogações possíveis sobre a possibilidade ou não de uma intervenção constitucional e qual foi ou é o lado positivo desses movimentos legalistas aí pró-impeachment. Então, eu gostaria de deixar aí para os ouvintes a dica de que essa palestra eu deixei ela disponibilizada no meu canal do Mixcloud e também está disponível no Bunker da Cultura, tá? O áudio na íntegra da palestra do general Maynard, né? Que inclusive eu remeti aí pro Celso, né? Que eu, inclusive, se não me falha a memória, hoje em algum horário estava o general Maynard falando na Rádio da Terra. Exatamente, eu repeti aqui um trecho dessa entrevista que realmente nós precisamos focar isso. Mas, professor, então a situação, vamos dizer que é crítica, é isso? É crítica. Nós temos aquela coisa, é como o pensamento do ser humano, né? O pensamento do ser humano é binário, ou é direita ou é esquerda. 1 mais 1 é 2, não é nem 1,5 nem 2,5, né? A gente trabalha numa linha exata. Não existe relatividade. Relativismo, só mesmo na cabeça desse povo da esquerda aí, que relativa a tudo, né? Tudo eles relativizam, né? Mas não existe caminho alternativo para nós mudarmos os rumos do país, senão uma ruptura drástica, um momento de afirmação e de busca real através das ferramentas legais, porque a intervenção constitucional ela é legal, ela é prevista em Constituição, e aí a gente vê a turma da esquerda dizendo que isso é golpe, a turma dos pseudo-legalistas do impeachment interpretando o texto legal para afirmar que não existe possibilidade de intervenção. Então, quando tu vê a turma do impeachment reinterpretando a lei e dizendo que não é possível, e, bom, a militância de esquerda eles têm que dizer que é golpe mesmo, mas se tu juntar essas duas turmas, nós estamos literalmente dominados pela esquerda. Né? Porque a turma do impeachment eles estão desprezando, negando e ao mesmo tempo de forma alô o poder dizendo que já quebrou com a nossa economia, né? Não é possível. Então é bem complicada a nossa situação. Nós vamos penar, ou nós vamos sofrer, ou vamos encarar cenários muito mais caóticos do que esse que a gente está passando hoje, certamente. As coisas já estão acontecendo,
né? Hoje não se fala mais em crime organizado, não se fala mais em desemprego, né? Quando aparece uma situação de extrema gravidade, a mídia trata de não comentar mais, né? Desvia o foco, né? E aí o cidadão sente no bolso, sente na pele, enxerga a situação, mas ele aí, como ele não vê nada noticiado, o cidadão acaba passando por maluco, né? Coisa da cabeça dele. Então a gente está num processo e dentro de um sistema de desinformação tão grande que o Estado se protege pela omissão de informação, fazendo do cidadão apenas uma massa de manobra quando lhe convém, né? E o cidadão preso numa teia intervencionista do Estado, aonde ele se vê totalmente preso, refém do Estado. Porque hoje, se tu analisar, o cidadão não tem mais liberdade nenhuma. Tudo ele depende do Estado, tudo ele depende de uma lei, tudo ele espera que o Estado lhe proporcione, não porque o cidadão ele é incapaz de gerir ou de promover algo, mas o Estado ao longo desses últimos 30 anos, ele se intrometeu demais, ele abriu muito as asas sobre a sociedade brasileira e tomou espaços, né? O cidadão ele está muito limitado na sua atuação. Inclusive, se a gente for analisar a própria iniciativa privada, que é quem produz, quem recolhe impostos e quem sustenta o Estado, a máquina estatal, né, até essa já está ou fragilizada a ponto de fechar as portas, ou está refém do Estado, né? Se obriga a trabalhar conforme a batuta do Estado, porque está preso ou através de um gancho econômico-financeiro junto a instituições federais, ou por questões políticas de aparelhamento dentro dessas empresas ou dentro dessas instituições. Então, a situação ela é muito complicada. Eu, particularmente, vejo o Brasil como passando por um estágio que a Venezuela passou na época do Hugo Chávez, tá? Então, quem sabe, se a gente continuar nesse ritmo, e se nós em 2018 tivermos novas eleições, aonde existe já a profecia da volta do papai Lula, né? Quem sabe o Lula em 2018 seja o Nicolás Maduro atual da Venezuela. É intrigante tudo isso. Deixa eu só aproveitar aqui, não sei se vale a pena falar sobre isso agora, mas é uma dúvida. Eu vi um texto na internet escrito assim: Sérgio Moro e as Forças Armadas do Brasil. Lula possivelmente será preso nesse julho de 2015 se não fugir antes ou algo do gênero. Quando isso acontecer, mesmo que depois do presente, não saia de casa para comemorar, nem de dia, nem muito menos à noite. Guarde sua família em local seguro e privado. Evite pontos públicos, evite as ruas, dias imediatos, barzinhos, etc. Fique recluso com os seus. Armazene o que lhe for de necessidade e indispensável. Os comunistas têm hoje mais de 10 mil terroristas em solo brasileiro, todos eles identificados pela CIA, para além de mercenários, guerrilheiros infiltrados, MST e outros. As Forças Armadas estão prontas para agir. Sabe alguma coisa sobre isso ou é mais um desses assuntos espalhafatosos da internet? Olha, Celso, existe é aquela coisa, em tudo tem pelo menos um ponto de fundo de verdade, né? Mas o que a gente mais vem observando na rede são textos ou são mesmo discursos via áudio, hangout ou vídeos, discursos extremamente achistas e histéricos, né? Nós já estamos em pânico, não precisa mais aparecer um bando de gente na rede querendo criar mais pânico ainda.
Tá? Se com esse caos que nós já estamos vivendo, que não é de hoje, já vem de tempo, porque o aumento do tráfico de droga, o aumento da criminalidade, o caos da economia, o caos social, o caos moral, o caos ético, o caos jurídico, isso aí vem numa crescente ao longo dos últimos anos. Quando eu falo em últimos anos, nos últimos 15, 20 anos. Né? E aí, o pessoal, ao invés de aproveitar essa ferramenta que nós temos para esclarecer, para pintar o quadro da realidade brasileira, para dar informação para que as pessoas formem a sua opinião, desenhem o seu cenário, onde é que eu me insiro aí? Não, eles aproveitam a ferramenta para ficar fazendo discurso histérico, previsões, projeções, porque vai ser amanhã, porque vai ser depois, porque as Forças Armadas... Mas desde quando se viu desinformado, tá, tem acesso ao que se passa dentro das Forças Armadas? Ninguém sabe. Ninguém tem acesso. É muito achismo. E é nesse achismo, nesse excesso de direito que foi dado para o cidadão brasileiro ao longo dos últimos 15, 20 anos, que o brasileiro agora ele tem direito a tudo. Né? Ele tem direito a falar, resmungar, xingar, ninguém pode retrucar, ninguém pode refutar, todo mundo pode tudo. Ou seja, excesso de liberdade cria um caos. Acaba com o diálogo, acaba com a lógica do diálogo. E é isso que nós estamos passando. É muito oportunista querendo aparecer, é muito achista, é muito pseudo-democrata querendo ser o salvador da pátria, o gênio da lâmpada. Então, e dentro de uma sociedade extremamente ou mal informada ou desinformada, tá? Que isso aí se propaga que nem rastreio de pólvora. É que nem fofoca da revista Caras ou fofoca de programa de TV. Alô, alô? Oi. Opa, desculpa, que deu uma interferência aqui, eu perdi a comunicação por um momento. Onde parou, professor? Desculpa, eu perdi o som. Eu encerrei dizendo que, infelizmente, nós estamos aí cercados de oportunistas e achistas, né, que estão mais criando pânico e ajudando na desinformação do que informando e ajudando a sociedade a se postar dentro dessa realidade que a gente vive. Entendi. E então podemos passar para o direito natural de se defender? Podemos, vamos comentar a respeito disso. O direito natural, o direito de defesa, né, ele já aparece, a sua primeira inserção, ele aparece no texto do Gênesis, né? Então, quando se fala em direito natural de defesa ou direito de defesa, né, isso não é só no contexto de se defender de um ato violento, mas de qualquer ato que venha em encontro a alguém. Então, o crime nasceu no primeiro momento da humanidade. Com o homem surgiu o delito. Os filhos de Adão foram autor e vítima do primeiro homicídio. Caim matou Abel. Motivo: a inveja, o mal secreto, o pior dos pecados capitais. E Deus, antes de punir Caim, assegurou-lhe o direito de defesa. Assim, naquela primeira tragédia humana, inaugurou-se o direito de defesa. Sêneca, 3 séculos antes de Cristo, já afirmava que ninguém pode ser julgado sem antes ser ouvido. Todavia, nem sempre se observou esse direito natural.
a história registra um rol de estúpidas condenações fundadas na vontade absoluta dos que encarnavam o poder. Dentre milhares, basta que se recorde dos julgamentos de Sócrates, de Cristo, de São Sebastião, de Luís XVI e dos dolorosos tempos dos juízos de Deus, da Inquisição e das execuções pós-revoluções. Sem o direito de defesa, qualquer julgamento é temerário. Sem esse sacrossanto e irrecusável direito, não há ordem jurídica, não há vida civilizada e não há segurança, não há paz. A magnitude do direito de defesa, como expressão marcante de franquia democrática, encontra-se conceituada em lição de José Marx. O direito de defesa, em sua significação mais ampla, está latente em todos os preceitos emanados do Estado como substratum da ordem legal. E por ser o fundamento primário da segurança jurídica da vida social organizada, é essencial a defesa plena, que não se rebaixe o indiciado à condição inferior de simples material de investigação. Então, o que nós temos? Por mais que o cidadão tenha cometido um crime, é uma questão natural, é da moral humana, da ética humana, né? Que a pessoa, apesar de criminosa, ela possa ter a sua defesa, né? Então, se ele não conseguir provar que o seu ato não é criminoso, né, através da sua defesa, ou seja, no momento que ele não consegue se defender, é uma confirmação dobrada do seu crime, né? Agora, o que se fala muito nos últimos tempos, ou melhor, desde 2005, com relação ao direito de defesa, direito natural de defesa, é com relação à questão do dito cujo, do Estatuto do Desarmamento, que até o ano passado foi muito comentado e muito discutido, inclusive aqui na Câmara dos Deputados, mas que, por incrível que pareça, nós não temos uma lei na Constituição que nos proíba ter arma. O Estatuto, ele foi negado no plebiscito de 2005, mas o cidadão, ele acabou sendo proibido de ter armas devido a uma burocracia tão grande e um custo tão grande de se obter uma arma legal. E é aquela coisa, não temos uma lei que proíba, mas a burocracia e o custo é tão alto que o cidadão acaba por não conseguir se armar diante de uma boa camada da sociedade brasileira que está armada ilegalmente, com armas contrabandeadas, com armas ilegais, né, não registradas, e que quem está armado não está armado para se defender. Eles estão armados, livres, leves e soltos, apenas para cometer delitos. Independente se for um assalto, ou se for um latrocínio, ou se for um homicídio, uma vingança, não importa, né? E hoje nem se fala mais, nem se comenta tanto mais na mídia, mas o nosso crime organizado hoje, a coisa que o tipo de arma que eles menos têm, que eles menos portam, são as chamadas armas de porte pessoal, que eram antigamente os revólveres, os calibre 32, 38, que até a própria PM usou por muito tempo, mas devido ao melhoramento da capacidade bélica do crime organizado, que hoje usa armas de calibre militar, armas de guerra, né? Então 9 milímetros,
como é que se chama, os falsos, as AR-15, as AK-47, são fuzis de guerra, né? A própria polícia militar teve que abandonar as armas de pequeno calibre e entrar para os calibres militares para poder fazer frente com o crime organizado. O cidadão comum, aquele que trabalha e que simplesmente quer se defender do crime organizado, hoje ele está sendo proibido, e parece ser uma punição do Estado, né, contra o cidadão de bem, porque o Estado alega que se o cidadão de bem não tivesse arma em casa, o crime organizado não roubaria a arma para cometer crimes. Então, o Estado proíbe por um lado e pune o cidadão de bem, né, alegando que o maior criminoso é ele próprio, porque no momento que ele compra uma arma, ele está atraindo o marginal ou o bandido para furtar a sua arma para praticar crimes. O que a gente sabe que não é verdade isso. As armas utilizadas pelo crime organizado são contrabandeadas via Bolívia, via Paraguai, via a nossa fronteira é tão grande que arma e droga entra aqui de uma forma absurdamente fácil. E se discute esse direito de se defender. Não existe país civilizado de primeiro mundo que proíba e que acuse o cidadão de ser um fornecedor indireto de armas para o crime organizado só porque ele tem uma arma em casa ou porque ele tem uma arma legalizada, um porte legalizado e tem ela apenas para a defesa pessoal de sua família. Não existe. Os países onde menos mortes, menos homicídios por arma de fogo são registrados é justamente nos países onde as armas de fogo elas são liberadas. Caso dos Estados Unidos, casos de países europeus, no caso da Suíça, por exemplo, os homicídios na Suíça são praticamente inexistentes. Em compensação, o bandido, antes de assaltar alguém, de roubar alguém ou de invadir uma casa, ele vai pensar 1000 vezes, porque o cidadão suíço ele pode adquirir até fuzil, se ele quiser. Então, o bandido, ele só vai roubar, ele só vai invadir um espaço privado para roubar, seja o que for, seja armas, seja bens pessoais, se ele sabe que aquela pessoa está desarmada, está desprotegida. O Estado literalmente colocou para a sociedade de que a segurança só o Estado pode fazer. O cidadão não pode se defender sozinho. Só o Estado pode defendê-lo. Só o Estado pode lhe dar segurança. E isso é uma forma de colocar a sociedade numa insegurança e um pânico social muito grande. Hoje existem cidades aí que tem gente que depois que baixa o sol não sai mais na rua. É impossível, né? E o crime, o bandido, o marginal, ele só teme a prática de algum ato ilícito, de algum crime, se ele temer alguma coisa. Agora, como é que o Estado pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e proteger cada cidadão de forma individual? Impossível. Impossível. Então, o Estado proibiu as armas e disse: eu vou dar segurança pública. O Estado não dá segurança pública e proíbe o cidadão de se defender. E aí nós entramos nesse caos aonde a rua, o meio social está à mercê do crime organizado, que não teme nada, nem as armas, porque eles sabem que eles são desarmados, não teme as leis, porque eles sabem que as nossas leis não funcionam, ninguém fica preso,
Muito pelo contrário, penitenciária para bandido é spa, é hotel de férias, né? Ele vai lá dar uma descansada, vai lá reestruturar os seus planos criminosos e volta para a rua. E não teme a polícia. Nós estamos aí, tivemos o ano passado e logo vai voltar a estaca zero as greves das polícias militares, das polícias civis, que estão literalmente sucateadas, porque o Estado não tem condições de gerir, de administrar e de dar uma segurança pública adequada. Não tem. Então, se nós formos observar todo esse cenário provocado e promovido pelo Estado, o Estado ele passa a ser um criminoso, tá? O Estado é criminoso no momento em que ele nega ou ele reinterpreta, né, e diz que a lei natural de defesa do cidadão não existe. Só tem direito de defesa ou de dar segurança pública para defender o cidadão apenas o Estado. Então está tudo errado. Tudo errado. Sociedade desarmada, sociedade em pânico, sociedade desprotegida é sociedade fácil de ser controlada, dominada e direcionada. Isso também faz parte daquele grande projeto, está dentro das pautas do projeto de implementação do socialismo, está dentro, essa história de desarmamento é uma orientação, é uma indicação que consta no Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, é aquela coisa, eles ficam reinventando a roda, reinterpretando conceitos, leis, para poder melhorar o seu projeto e achar brechas e formas de implementar com mais facilidade o projeto de socialismo para nós. Professor, aproveitando aqui também, o que acontece com o povo a hora que fala-se de Olavo de Carvalho? Parece que tem gente que o ama e tem gente que odeia, né? O que acontece com esse moço? Não, com ele não acontece nada. Com ele não acontece nada. Ele está tranquilo. Ele está nos Estados Unidos, está ganhando em dólar, está vivendo longe do caos, né? Eu acho o seguinte, o que a gente observa nesses comentários, principalmente na rede, esses tititis aí, é que esse grupo dos prós e o grupo dos contra o Olavo de Carvalho, isso aí é o reflexo de um povo desinformado, tá? Eu, por exemplo, eu sou da seguinte opinião. Tenho lá minhas ressalvas, né? Minhas discordâncias, minhas ressalvas com relação a alguns posicionamentos dele. Agora, não vou, em hipótese alguma, jogar um balde de lama no cidadão que vem desde o final dos anos 90 prestou e continua prestando um bom serviço de informação através dos seus livros, através dos seus programas de rádio, que foi onde ele começou a usar a rede, agora mais nos últimos tempos utilizando os hangouts, utilizando o curso online dele, o seminário de filosofia. Ele fez a parte dele. Como um professor, como um estudioso, ele fez a parte dele. Ele deu a informação para as pessoas. O problema é que quando tu tá num escuro e tu só vê um ponto de luz, tu acha que aquele ponto de luz é a salvação e aquela luz é Deus. E aí, numa sociedade tão desinformada, tão carente de referências como a nossa, essa parcela da sociedade, diga-se de passagem, de uma faixa etária da juventude, né? Ele conseguiu atingir muito, foi o que a gente chama da parcela jovem da sociedade, praticamente
criou uma massa de crentes, de religiosos. É o São Olavo. São Olavo disse, está dito. Né? Então é aquela coisa, o brasileiro, por falta de informação, por falta de referências, ele acabou criando um pensamento muito radical. Ou ele é bem um imbecil, um idiota que não sabe nada, é um omisso, ou bem ele como é que é? Ele elege alguém como a única referência, o Salvador, o semideus. Se não fosse ele, nós estaríamos mortos. Não é assim. O brasileiro ficou muito drástico, muito radical, sabe? Ele sai do 8 para 80 num passe de mágica. Não é bem assim. Toda a informação, toda pessoa que coloca informação, tá? Eu me incluo nesse rol. Toda informação, ela tem que ser analisada, ela não tem que ser ouvida e ser replicada como verdade absoluta. Pode estar faltando alguns elementos, pode estar sobrando alguns elementos, pode ajudar alguém a formar a sua opinião particular ou não. Então, mas o brasileiro, ele precisa de uma referência. A carência do brasileiro num líder, numa referência para seguir, para replicar. O pior é que eu, inclusive, vi um vídeo, acho que foi ontem ou anteontem, que tem pessoas aí, não que sejam contra o trabalho ou contra as coisas que o Olavo de Carvalho fala, mas que já estão observando que esses seguidores, esses alunos ou esses simpatizantes já estão se formatando quase como que em elementos de uma seita. Porque ai daquele que falar algo contra, ai daquele que disser que o que ele disse não é bem assim, pronto, já monta um clima de guerra. Então, isso aí, a culpa não é do Olavo, apesar de que nos últimos tempos ele também vem fomentando e promovendo uma certa desinformação, né? Fica aí incitando as pessoas a fazerem coisas que saem do nada e chegam em lugar nenhum, né? Quem sabe ele deve estar aí se divertindo um pouco com os trouxas que não entenderam, depois de tanto tempo que ele vem ensinando, né? Não aprenderam nada, então agora está se divertindo com o povo. Mas é através desses cenários que a gente vê o nível da intelectualidade das pessoas, principalmente da nossa juventude, que sai do 8, vai para 80, que às vezes não acaba se omitindo de si própria, de ter a sua opinião, para ficar replicando a opinião ou as palavras de alguém que ele avaliza como sendo um ser superior quase, né? Então tá difícil da gente encontrar uma situação que nos mostre um caminho, que nos mostre uma certa coerência na sociedade. Não importa a faixa etária, o nível social, tá tudo muito bagunçado, muito confuso, muito desarrumado, né? E as redes sociais, a internet, é um verdadeiro palco para a gente, em questão de meia hora, uma hora por dia, né? Ver o volume da desorganização que está o nosso país desde a base. Há alguns anos atrás, eu estive na Câmara Municipal aqui da cidade, na época que houve uma grande divulgação para o desarmamento. Eu estive na Câmara porque ia haver uma reunião, queria me inteirar melhor do que estava acontecendo, e só haviam lá pessoas do PT, e eles estavam incitando os jovens a fazerem músicas, fazerem danças contra o desarmamento. Não, a favor do desarmamento. Eu falei, isso aqui é uma reunião política? Eu pensei que fosse uma reunião aberta, né? Eu disse, não, é uma reunião aberta, mas convocada pelo PT. Eu achei isso estranho. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Não, eles fomentam esse tipo de situação, primeiro, que é uma forma deles também difundir a sua ideologia, as suas opiniões e seu projeto, né? E eles, olha, enquanto deixarem
a esquerda promoverem, como é que a gente chama, assembleias públicas, reuniões, congressos, eventos, palestras, seminários, eles vão estar doutrinando, eles vão estar direcionando a opinião pública em favor deles. Enquanto houver esse tipo de atitude, tá, onde a militância ou seus líderes convocam a sociedade, se aproximam da sociedade para expor todo esse discurso doutrinário e deformado que eles vêm trabalhando há mais de 50 anos, o país, sem uma opinião contrária ou sem uma exposição da realidade para confrontar com o discurso deles, eles vão continuar dominando de uma forma, da mesma forma como eles vieram até agora. Por mais que tenha lá uma parcela da sociedade que diz, não, a coisa não é bem assim, não, temos que refletir melhor, eles não têm a verdade, eles não são os donos da verdade, mas a imposição sutil, massiva, numérica que eles vêm praticando ao longo do tempo, coloca as vozes contrárias como um grão de areia no deserto, não faz eco, não tem visibilidade, é só eles que aparecem. Enquanto só eles aparecerem, eles vão continuar dominando. Vou passar agora, professor, as perguntas que já estão aqui no chat, já está aberto para perguntas, viu, amigos? Caso queiram fazer perguntas para o professor, aproveitem. A primeira pergunta do Marcel Sanches. O discurso teórico é muito interessante, porém na prática o que nós, população, podemos e devemos fazer neste momento? Bom, partindo do pressuposto que nada é feito por acaso, tudo passa por uma ideia, uma elaboração de um pensamento, ao ponto de se formatar uma teoria e a partir da teoria partirmos para a prática efetiva. A questão não é que na teoria seja bonito. O problema é que só se conhece, só se tem acesso, quando se tem acesso, a um modelo teórico, que é o modelo teórico da esquerda. A teoria contrária, os pensamentos contrários, as ideias contrárias à esquerda, elas estão banidas do Brasil no mínimo há 30 anos. E aí a gente fica ou a sociedade ela fica cooptada por esse modelo que é imposto em todos os níveis e por tanto tempo, ou é aquele povo que não concorda, não quer, não gosta, não aceita, mas não tem fundamentação teórica. Não tem fundamentação teórica. Então eles ficam, como é que é? É um pensamento pulverizado e individual. Agora, se esses que têm um pensamento contrário se unissem, se fundamentassem e combatessem, aí é diferente. O que nós temos hoje é uma sociedade desinformada porque o pensamento contrário da esquerda foi banido. Aonde? Qual universidade nos últimos 30 anos fala de um pensamento contrário ao Plano Nacional de Direitos Humanos, ao marxismo, ao gramscismo, à Escola de Frankfurt? Qual? Nenhuma. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que ter uma sociedade consciente, unida e com um discurso único, com um pensamento único, fundamentado. Não basta ser contra. Tem que ter uma fundamentação, tem que haver uma formação de consciência política. Não é esse achismo que a gente vê que a esquerda inventa e sai propagando como verdade absoluta, porque ninguém tem uma fundamentação para rebater, para refutar. Então, a primeira coisa que isso aí não é um processo rápido, não é um processo a curto prazo.
Nós precisamos primeiro desdoutrinar a população, no mínimo bem informá-la para poder criar cidadãos com consciência política e cientes da realidade verdadeira. Nós temos que tirar o povo dessa teia de mentiras, de doutrinação que a esquerda colocou a sociedade brasileira nos últimos 30 anos de forma mais efetiva. A partir daí, a gente começa a entrar novamente num debate político e que nós podemos aí vislumbrar um retorno de um processo realmente democrático, com duas frentes, com a balança equilibrada, direita para um lado e esquerda do outro, um debate democrático entre as duas forças ideológicas. Hoje, nós não temos isso. Então nós temos que nós temos ainda que formar uma massa crítica contra a esquerda, contra a doutrinação da esquerda. Não existe fórmula mágica imediata simplesmente para chegar e dizer, nós vamos derrubar esse governo, nós vamos implantar um novo pensamento com ideias novas e revolucionárias. Isso não existe. Isso aí é tão achista, é tão utópico quanto os banana que estão aí patinando e dando pedalada fiscal para se manter no poder. Ok. A próxima pergunta do Gustavo Denani. Professor, vamos supor que não poderemos ou não conseguiremos mudar o estado atual das coisas. O que poderemos fazer para nos preservar? Sair das grandes capitais, ir para o meio do mato, da natureza? Olha, se não ocorrer nada para tirar essa esquerda do poder e frear o processo de socialização do país, olha, sinceramente, arruma uma barranca de um rio no meio do mato, vai viver que nem índio, plantando mandioca, plantando batata, criando umas galinhas, escondido de tudo, até que o MST não te ache, ou então corre pro primeiro aeroporto, meu amigo. Se tu não quiser viver sobre o tacão do socialismo, não tem outra saída. Teve uma vez que circulou um e-mail na internet, muito bem feito por sinal, que eu não tenho mais o nome da pessoa. Foi um contador, ele resolveu fazer um cálculo simples sobre como está a progressão aritmética das coisas no Brasil, e o resultado final dele foi: mude-se de país. Me recordo desse e-mail aí, circulou bastante na época, foi muito interessante. Não, mas parece pragmático demais. Mas se não houver nada, não acontecer nada para frear eles, nós vamos virar uma Venezuela. Quem é que vai querer viver num país que nem a Venezuela hoje? Que entra no supermercado, não tem dinheiro para comprar ou não tem o produto para levar? Quem é que vai querer ficar num país desse? Eu vou ser gari em qualquer outro lugar do mundo, contanto que não tenha socialismo. Pergunta agora da Mirtizi. O aparelhamento do Estado é fato incontesto. E o senhor também menciona isso em sua fala, que o Poder Executivo detém certo domínio sobre os demais poderes. Então, qual é o direcionamento mais adequado para os cidadãos de bens que não desejam mais ver esse caos institucional alastrado em todo o país? Vamos lá, vamos tentar ser objetivo aqui, claro. Nós estamos de frente com um dragão que detém todos os poderes da República. Como é que nós vamos fazer para enfrentar ele? Bom, se nós queremos realmente enfrentar, nós temos que ter um exército para enfrentar. Nós não temos hoje. Esse exército é feito como? De pessoas, de cidadãos, de indivíduos informados, conscientes e que queiram abraçar a causa, a bandeira de não aceitar esse processo de socialismo ou de socialização que o país está trilhando, né? Nem está se encaminhando, já está trilhando.
Esse indivíduo, depois de se informar, ter consciência, ele vai ter que se unir. A partir dessa união, ele vai exercer aquele poder que está escrito no artigo 1º da Constituição e vai reivindicar, vai requerer, através de um instrumento legal, né? De um instrumento legal constitucional, que algo seja feito em prol da sociedade. O judiciário hoje não faz mais nada para o cidadão. Não adianta o cidadão entrar na justiça, processar, entrar com pedido de impeachment, habeas corpus, seja lá o que for, todos os instrumentos jurídicos hoje, é a mesma coisa. O cidadão de bem hoje, quando ele entra no judiciário, é a mesma coisa dele pegar e pedir para o bandido não roubar ele. Nós estamos numa situação muito caótica. É um dilema isso, né? É um dilema. E o pior é que é um dilema real. É um dilema real. A gente está sem pai nem mãe. A única forma de enfrentar isso é o cidadão, o indivíduo, se informar, criar consciência política. Através dessa consciência, naturalmente ele vai se unir e, a partir dessa união, ele vai usar o seu poder reivindicatório para que realmente algo aconteça, uma ruptura aconteça. Não é pedindo impeachment, não é indo pra rua passear com o cachorrinho, tirar selfie, pedir fora Dilma, fora Lula, fora PT, fora... Não, isso não resolve. Isso já está sacramentado, que não funciona e não vai levar nem à desestabilização do governo, muito menos a uma ruptura do processo socialista que a gente está vivendo. O general Mainardi, a semana passada, colocou o seguinte: não é cauísmo ou pessimismo, é realidade mesmo. Não se muda, não vai haver uma mudança a curto prazo no Brasil. Mesmo que a gente termine o governo do PT, mesmo que haja uma intervenção constitucional e todos esses partidos de esquerda, que é uma grande, um grande clube de partidos criminosos, que todos eles visam o socialismo, o fisiologismo, a corrupção, a roubalheira, o bem-estar do ente político, tá? O Brasil, para descontaminar o país, porque nós estamos passando por esse processo de socialização, não é a partir do PT. Esse processo começou há 50 anos. Formando mentes, formando pessoas, formando pensamento. Depois passou para o campo político. E hoje a política está dominada pela esquerda. Então, nós temos um trabalho muito grande, é gigantesco. Isso não se faz em 1 ano nem em 4 anos. Vai levar no mínimo de 20 a 30 anos, porque nós temos que romper com o processo deles e depois nós temos que descontaminar a sociedade de toda essa carga ideológica, doutrinária que eles incutiram nas pessoas ao longo de 50 anos. Então, o brasileiro, ele tem que... por isso que o estudo, a leitura, a pesquisa, a informação, ela é necessária para que as pessoas saibam e tenham ciência de que nada se faz no estalar de dedos. A internet, ela é imediata. Agora, a política, o processo político, o processo social, ele é muito lento. Ele ainda não tem a velocidade da internet. Tá? Então, é um passo após o outro e leva tempo. São estágios que a gente precisa cumprir para poder chegar a, digamos, um momento de, no mínimo, não correr o risco de sermos tomados de assalto, como nós fomos tomados de assalto pela esquerda a partir de 85.
Realmente, hoje todo cuidado é pouco. Eu tenho mais aqui um comentário. Regileire dos Santos, boa noite. Se o cidadão não tivesse a si reconhecido direito natural à proteção da própria vida, que é um dos instintos do próprio ser humano, não existiria no Código Penal a previsão da legítima defesa, inclusive de terceiros, como excludente de ilicitude. Alô? Ficou bem claro, né? Ah, sim. Pois é, tá óbvio, né? Mais óbvio que isso, o que será que as pessoas precisam? É simples assim, não precisa reinventar a roda. Simples assim. A esquerda, a classe política, os movimentos sociais, as ONGs, ficam reinventando a roda, reinventando e passando por cima dos textos legais. Isso aí são pressupostos legais, legítimos. Só que a esquerda diz que não. O que vale é o que eles pensam, é o que os direitos humanos rezam, é o que os líderes e os teóricos dos direitos humanos ficam propagando e professando como verdade. Mas o que eles estão fazendo com relação ao direito natural de defesa é reinventar a roda e passar por cima do texto legal vigente. Silvio Marques comenta: o modelo de welfare state como o Canadá e países nórdicos como altos índices de IDH é a qualidade de vida ideal para uma nação. Seus idealizadores são de esquerda bem-sucedida? A questão Canadá e países nórdicos, tá, não é bem assim. Eles não são liberais. Muito pelo contrário. O welfare state do Canadá e dos países nórdicos foi promovido pelos socialistas fabianos, utilizando aquelas ferramentas subversivas da Escola de Frankfurt nos anos 80 e 90, tá? E que hoje, depois de 20 anos, indo para 30 anos de implementação de um socialismo fabiano no Canadá e nos países nórdicos, já começa a surgir as consequências nocivas dessa implantação. Por exemplo, a Holanda já não sabe mais o que fazer com tanto drogado e tantas prostitutas. A Suécia tem um problema muito sério com a questão da irresponsabilidade do cidadão, aonde o governo sueco foi extremamente paternalista, né? Intervencionista ao extremo. O Estado cuida de tudo. O cidadão só trabalha e paga imposto. E o Estado promove, o Estado cuida, o Estado faz tudo. No Canadá, por exemplo, o socialismo fabiano lá implementou e construiu uma sociedade, por exemplo, aonde drogas, prostituição, gaysismo está implantado já e consolidado há mais de 20 anos. Então, quando se fala em IDH alto no Canadá e nos países nórdicos, não quer dizer que eles sejam liberais. Eles evoluíram, sim, vivem muito bem, obrigado, porém sob tacão do socialismo fabiano. E o que diferencia de nós, tá? Socializaram esses países. O problema é que a cultura deles, tá? A cultura não criou, por exemplo, o sistema de corrupção que foi criado aqui no Brasil. A cultura deles aceitou muita coisa que nós aqui não estamos aceitando, mas em compensação, lá não houve a roubalheira, não houve a dilapidação patrimonial que aqui vem ocorrendo. Tá? Agora, esse IDH de altíssima qualidade nesses países
Eu não sei, para tudo tem um preço, eles estão pagando o preço deles, tá? Pessoas irresponsáveis, pessoas contaminadas por projetos, por intervencionismo, por modas, né? Eu me lembro que desde os anos 60, por exemplo, foi difundido e implementado a prostituição na Holanda e as drogas. Hoje, o que é a Holanda? Eles não sabem mais o que fazer, eles têm uma sociedade extremamente deformada, né? Deturpada, deformada, por quê? Por causa do uso e dessa liberdade do ilícito dentro do seu país. Então, antes da gente elogiar, né, baseado em dados estatísticos, a gente precisa, por vezes, se aprofundar um pouquinho mais na realidade deles para saber bem. Tem um documentário, o documentário chama-se A Agenda, e que comenta exatamente e mostra a realidade nesses países que sofreram esse processo do socialismo, Fabiano, nos anos 80 e 90, né? E é apavorante ver a realidade dos países nórdicos, do Canadá e dos Estados Unidos, inclusive. Os Estados Unidos, que o brasileiro tem aquela ideia ainda daquele país capitalista, liberal. Os Estados Unidos, ele está tão socializado ou em processo de socialização tanto quanto o Brasil. É aquela coisa, depende do povo que está dentro daquele país. Tu consegue implementar mais para um lado, menos para o outro, né? E nós aqui, o processo socializante, ele vem sendo implementado não de uma forma equilibrada como ocorreram em outras partes do mundo, mas ele vem sendo implementado, digamos assim, aos trancos e barrancos, né? Uma carroça sem freio morro abaixo. Tem aqui uma outra pergunta da Mitzi, que ela comenta sobre que a grade curricular está toda tomada pelos fundamentos marxistas, né? O Enem, o SISO, e comenta no final: se essas bases estão sendo minadas por ideologia da esquerda, como a sociedade que não se informa e não participa irá mudar esse status quo? Como é que nós vamos mudar? Olha, enquanto as pessoas só se preocuparem com dinheiro, tá, para sobreviver, é claro que a sobrevivência ela é importante, mas as pessoas têm que começar a se manifestar, a protestar, a exigir. É um termo meio forte esse. Vamos deixar por exigir, né? Que certas coisas que o Estado implementa e diz que ele tem o direito de implementar, que aquilo é bom para o cidadão. O Estado passou a ser o dono da verdade. Isso não é de hoje. Quando lá nos anos 90 acabaram com o modelo de ensino baseado na metodologia de Skinner, dizendo que não formava mentes pensantes, né, e se implementou a metodologia socioconstrutivista, parecia que o Brasil ia virar um país de gênios, né? Hoje nós estamos aí, né, 30 anos de socioconstrutivismo, a propaganda marxista dentro do ensino é algo gritante, né? A difusão e a propagação e a formação de professores mentirosos, porque a maioria dos coitados que foram para a faculdade foram doutrinados nos bancos universitários e hoje estão na sala de aula continuando a doutrinação, são vítimas desse processo, desse sistema. Então os pais, eles antes de se preocuparem apenas com a sobrevivência, com seus confortos, né, pagar as contas, trocar de celular, viajar, trocar de carro, eles tinham que observar que alguma coisa está errada no ensino, na formação dos jovens e dos novos profissionais, né? E mas ir fundo,
a gente vê aí nos últimos anos, pôde observar alguns movimentos, algumas pessoas aí denunciando, tentando colocar a público para ver se mobilizava, né? Informava os pais, os próprios estudantes, vocês estão sendo enganados, né? Mas parece que o brasileiro literalmente incorporou aquela mentalidade e aquela personalidade dinheirista, né? O problema dele é ganhar dinheiro e fazer o que ele tem vontade, né? Esse que é o problema. Ele está sendo prejudicado, ele está sendo alijado, está sendo massacrado, né? Deformado, mas não interessa. Interessa que ele vai ter um canudo, ele vai fazer um concurso público, né? Ele precisa entrar no mercado de trabalho com um monte de títulos de graduação e pós-graduação, mas que se ele bater de frente com qualquer profissional estrangeiro, ele não passa de um estudante de ensino fundamental. Tamanho a baixa qualidade do nosso ensino, né? Nós temos aí fatos notórios, sabidos e notórios, na rede mesmo, a gente cansa de ler as pérolas dos médicos, as pérolas dos advogados, né? Hoje ninguém mais sabe nada, não sabe mais ler, escrever, interpretar, pensar, ninguém mais sabe nada. E enquanto a sociedade não for e não usar do seu poder de cidadão, em vez de protestar só pedindo salário, vamos pedir ensino. Vamos fazer um grande movimento nacional, vamos fazer greve, vamos deixar as escolas vazias, as universidades vazias. Nós temos que acabar com esse sistema de ensino. Literalmente, não tem o que fazer. Enquanto o nosso sistema de ensino continuar liderado, comandado, e dentro desta metodologia marxista, nós não vamos parar de formar cidadãos doutrinados e deformados, infelizmente. E aí a gente cai naquela máxima: o poder não emana dos deputados, o poder emana do povo. O povo tem que se mobilizar, o povo tem que saber e tem que usar do seu direito de cidadania, seu direito de cidadão. O problema é que o brasileiro é assim: bom, depois que eu votei, eu não posso fazer mais nada. Quem faz por mim é os deputados. Então eles começam a exigir lei para isso, lei para aquilo, e aí o deputado vira popstar, porque aí é a competição lá dentro do Congresso. Quem é que coloca mais projeto, né? Quem é que cria mais leis mirabolantes para reger a sociedade? Não é. Existem coisas que só o cidadão pode fazer. Só que, infelizmente, pela desinformação, o cidadão não consegue enxergar e praticar aquilo que é um direito dele. E a Zilda Vargas escreve: professor, os investidores correm risco de confisco de suas ações financeiras? Em que aplicar as pequenas economias nessa atual conjuntura? Embaixo do colchão. Embaixo do colchão. Em primeiro lugar, as empresas multinacionais estão indo embora, estão fechando as portas. Não é de hoje. Nos últimos 2, 3 anos já teve inúmeras multinacionais que já foram embora. As nacionais grandes ou estão refém do Estado, podem ser literalmente tomadas, como já ocorreram na Argentina e na Venezuela, tá? E as médias e pequenas podem fechar as portas a qualquer momento. Nós temos um outro exemplo. O exemplo da Grécia é outro país socialista, sofrendo pela ingerência, pela incompetência e pelo projeto socializante nos últimos 20 anos lá na Grécia. Olha o estado que está aquela população. Quem guardou dinheiro embaixo do colchão? Muito que bem. Quem deixou nos bancos está lá, minguando.
e logo, logo vão estar passando fome. Então, como nós podemos nos defender? Olha, quanto menos depender do Estado e de banco, melhor. E o Marcel, ele colocou: pelo andar da carruagem, vamos ter que plantar mandioca mesmo. A Cláudia colocou aqui: intervenção constitucional é a única saída. O que você acha? Perfeito, perfeito. Não tem outra, não existe. Não existe nenhum lugar do planeta que se possa interromper um processo socializante através de ferramentas democráticas. Não existe. Em lugar nenhum do planeta aconteceu isso. E não vai ser aqui no Brasil que vai acontecer. Volto a repetir. Quando os três poderes estão tomados e aparelhados por uma das forças políticas, que no caso brasileiro é a esquerda, e nós já vivemos um estado de ditadura socialista, porque os três poderes, eles precisam ser independentes. E nós não temos três poderes independentes. Nós temos três poderes ligados um ao outro pela ideologia de esquerda que sai de dentro do Palácio do Planalto. E no momento em que os três poderes estão tomados e aparelhados, as ferramentas democráticas não funcionam mais. Não funcionam mais. Nós precisamos que os nossos representantes que nós elegemos estão na Câmara e no Senado façam alguma coisa pelo povo. É a mesma coisa que pedir para o bandido não te assaltar. Desde quando eles vão fazer alguma coisa que vá prejudicar eles? Eles só vão fazer algo que corrobore com eles, que ajude eles a se manter no eterno emprego de parlamentar, tá? E que, ao mesmo tempo, engane a população e crie elos mais fortes com o poder vigente. Então, democracia no Brasil não existe mais. Acabou. É um teatro dos horrores, é uma enganação pura, íntegra e transparente. Só não vê quem não quer. Ou quem não se omite em querer saber de política. Então, aí não pode enxergar mesmo. Agora, quem começa a analisar a política, mas da forma mais superficial, vai enxergar que a nossa democracia não existe mais. Já resolvemos o nosso problema, professor. A Hanna Nutt está fazendo curso de agricultura. Pode ficar tranquilo. Boa. Boa. Eu não sei plantar muita coisa. Agora, criar umas galinhas, uns porcos, uns coelhos, eu sei. E o Gustavo pergunta: está claro para mim que o socialismo, o comunismo nunca dará certo, mas também acho que o capitalismo também está longe do ideal. O senhor acha que surgirá um novo modelo que propagará realmente a justiça em todos os âmbitos? Bem, a gente sabe muito bem, já é fato notório e sabido, que socialismo não funciona. Até aí é ponto pacífico. Comunismo, em nenhum lugar do planeta ele foi implementado. Comunismo, regime comunista nunca foi experimentado em lugar nenhum. Quem fica falando, porque aquele país X é comunista, Cuba é comunista. Não, Cuba é socialista. Comunismo nunca foi aplicado em lugar nenhum. Tá? Essa aí está presa na teoria de tão utópico que é. O capitalismo, modelo econômico, porque capitalismo não é regime político, é regime econômico. O capitalismo, que anda de mãos dadas com o Estado democrático de direito, tá? Este também não foi implementado 100% em lugar algum. Em lugar nenhum do mundo a democracia, tá? Ela foi aplicada 100%. Então nós temos dois regimes que ao longo de quase 100 anos, ou já 100 anos, vamos botar, um século. Há um século nós temos aí esquerda marxista
e direita capitalista tentando implementar os seus regimes econômicos e políticos, né? Mas nenhum dos dois lados conseguiu implementar 100%. Então nós não temos certeza nem de um lado e nem de outro. A gente sabe, isso foi comprovado, que o pouco ou a parcela de capitalismo e de democracia que foi aplicada em alguns países funcionou bem. Inglaterra, Estados Unidos, alguns países europeus, né? Funcionou bem. Mas não que o capitalismo e a democracia sejam a salvação da lavoura e que é comprovadamente o melhor regime, porque eles não foram aplicados 100%. Eu sempre indico uma obra chamada Democracia, o Deus que Falhou, é de um autor alemão, o Hans Hermann Hoppe, que ele comenta, ele explica direitinho essa questão da aplicação da democracia, né? O que é a democracia, até onde ela foi aplicada e as falhas que a democracia tem, principalmente. Então nós, infelizmente, a humanidade ainda não criou um regime político, principalmente, que tenha sido experimentado 100% e que possa ter uma comprovação, né? Uma contraprova. Eu experimentei, bom, a experiência foi feita, o resultado foi esse. Nós não temos um resultado completo sobre democracia. Sabe-se que é o menos pior, por enquanto. Entre socialismo e democracia, a gente sabe que o menos pior é a democracia. Mas que é um regime muito falho e que ele não é perfeito, porque se fosse perfeito, nós não teríamos mais, por exemplo, monarquias parlamentaristas, né? Todos os países do planeta seriam democráticos e isso não acontece, né? Cada país, conforme sua cultura, conforme seus preceitos morais e éticos da sociedade, inclusive religiosos, aplicam a democracia quando aplicam, né? Então a democracia não é simplesmente que nem trocar de roupa. Ela depende de uma série de fatores advindos da própria sociedade aonde ela vai ser aplicada. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro: comunismo não saiu das páginas dos livros. Socialismo, sim, temos prova, não funciona. Democracia foi aplicado parcialmente e chegamos à conclusão de que, apesar das suas falhas, é um regime, né, é um modelo que a gente pode dizer que é menos pior, justamente por não ter uma experiência integral. Meus parabéns ao argumento equilibrado e lúcido aqui veiculado pelo professor Adami. Vi muita coerência nas colocações, penso de modo semelhante. Obrigada. Mirtzi. Muito obrigado pela colocação do nosso ouvinte. É muito bom a gente ter esse feedback dos nossos ouvintes aí, e ainda mais de uma forma assim, bate-pronto. E a Cláudia está informando que há um grupo em São Paulo em prol da intervenção constitucional com o Dr. Antônio Ribas Paiva. Muito bom. O Dr. Ribas é um advogado, ele é profundo conhecedor dessa questão da intervenção constitucional, porque ele é um constitucionalista. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, eu tive um contato com o Dr. Ribas através de alguns vídeos, algumas entrevistas que ele deu, que circularam na rede, e aí eu fui me aprofundar um pouquinho. O Dr. Ribas, ele já vem há 8 anos trabalhando na formação de um grupo de estudos que vem primeiramente a informar, a colocar o cidadão dentro do contexto real do país, questões filosóficas, históricas e legais. E num terceiro estágio, então, ele expõe
dentro desse grupo de estudos. Qual é a saída? Então é aquilo, vamos analisar a conjectura e vamos buscar a saída legal ou as saídas legais que nós temos para esse problema que nós temos chamado socialismo. A única saída é a intervenção constitucional. E o Dr. Ribas vem há 8 anos trabalhando nesse grupo de estudos, informando, ensinando, difundindo a boa informação, né? E que é para ver, ele está há 8 anos trabalhando com um grupo de estudo na formação de consciência política das pessoas. E nós fomos saber disso agora. Então é para ver como é difícil tu propagar e tu multiplicar outro tipo de informação dentro de um cenário de uma sociedade tomada pelo pensamento vermelho. É muito difícil tu propagar. É muito difícil tu replicar outra opinião quando a turma do poder, a turma da esquerda, eles têm os mecanismos, os maiores mecanismos, e fecham as portas, as janelas e os ralos para qualquer coisa que seja contra eles. Agora, o trabalho do Dr. Ribas é louvável, é um batalhador, não desta causa, mas do cumprimento de uma lei. Ele não criou nada da cabeça dele, ele simplesmente está aí levando informação, ajudando as pessoas a se inteirarem da realidade e mostrando por A mais B que aquilo que está no texto constitucional, ele deve ser aplicado, porque está lá para ser praticado. Não está lá para ser reinterpretado, não está lá para ser reinventado, como essa turma que vem propagando impeachment faz com o artigo 142, ou com a interpretação do 142, mais o 144, mais o artigo 1º, mais o artigo 6º, eles ficam reinventando a roda. Eles estão reinventando a Constituição. Tá? E o Dr. Ribas vem justamente esclarecendo as pessoas e tentando, de alguma forma, né, replicar, multiplicar essas informações dentro da sociedade. Ok. Vou aguardar aqui se haverá mais alguma pergunta. Enquanto isso, passo novamente para as considerações da noite ao professor Marno Adame e também já puxando temas para o próximo encontro. Bom, as minhas considerações hoje, eu vou fechar com uma sugestão do nosso amigo professor Flávio, que deu uma cutucadinha, né? Para a gente comentar alguma coisa a respeito de liberdade e responsabilidade. São duas coisas que, infelizmente, estão sendo mal praticadas pelo brasileiro, porque os preceitos ou os conceitos de liberdade e responsabilidade do Brasil foram deformados por essa mentalidade marxista, repleta de ranços de direitos humanos e outros bichos mais. Então eu vou encerrar o nosso bate-papo de hoje falando sobre liberdade e responsabilidade. Liberdade significa o direito de agir segundo seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem ter, se com as mídias ela realmente existe, ou não. Diversos pensadores e filósofos dissertaram sobre a liberdade, como Sartre, Descartes, Kant, Marx, von Mises e tantos outros. No meio jurídico existe a liberdade condicional,
que é quando um indivíduo que foi condenado por algo que cometeu recebe o direito de cumprir toda ou parte de sua pena em liberdade, ou seja, com o direito de fazer o que tiver interesse, mas de acordo com as normas da justiça. Existe também a liberdade provisória, que é atribuída a um indivíduo com um cunho temporário. Pode ser obrigatória, permitida com ou sem fiança e vedada em certos casos, como o alegado envolvimento em crime organizado. A liberdade de expressão, que é a garantia e a capacidade dada a um indivíduo que lhe permite expressar as suas opiniões e crenças sem ser censurado. Apesar disso, estão previstos alguns casos em que se verifica a restrição legítima da liberdade de expressão, quando a opinião ou crença tem o objetivo discriminar uma pessoa ou grupo específico através de declarações injuriosas e difamatórias. Com origem no termo em latim libertas, a palavra liberdade também pode ser usada em sentido figurado, podendo ser sinônimo de ousadia, franqueza ou familiaridade. A liberdade pode consistir na personificação de ideologias liberais. Faz parte do lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, criado em 1793, para expressar valores defendidos pela Revolução Francesa, uma revolta que teve um impacto enorme nas sociedades contemporâneas e nos sistemas políticos da atualidade. No âmbito da música, várias obras foram dedicadas ou inspiradas pelo conceito de liberdade. Um exemplo é o hino da Proclamação da República do Brasil, escrito por Medeiros de Albuquerque. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. De acordo com a ética, a liberdade está relacionada com responsabilidade, uma vez que um indivíduo tem todo o direito de ter liberdade, desde que essa atitude não desrespeite ninguém, não passe por cima de princípios éticos e legais. Segundo a filosofia, liberdade é o conjunto de direitos de cada indivíduo, seja ele considerado isoladamente ou em grupo, perante o governo do país em que reside. É o poder qualquer cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites da lei. Diversos filósofos estudaram e publicaram suas obras sobre a liberdade. Para Descartes, a liberdade é motivada pela decisão do próprio indivíduo, mas muitas vezes essa vontade depende de outros fatores, como dinheiro ou bens materiais. Segundo Kant, liberdade está relacionado com autonomia. É o direito do indivíduo dar suas próprias regras, que devem ser seguidas racionalmente. Essa liberdade só ocorre realmente através do conhecimento das leis morais e não apenas pela própria vontade da pessoa. Kant diz que a liberdade é o livre-arbítrio e não deve ser relacionado com as leis. Para Sartre, a liberdade é a condição de vida do ser humano. O princípio do homem é ser livre. O homem é livre por si mesmo, independente dos fatores do mundo, das coisas que ocorrem. Ele é livre para fazer o que tiver vontade. Karl Marx diz que a liberdade humana é uma prática dos indivíduos e ela está diretamente ligada aos bens materiais. Os indivíduos manifestam sua liberdade em grupo e criam seu próprio mundo com seus próprios interesses. Para von Mises, o conceito de liberdade faz sentido somente quando falamos de relações interhumanas. A liberdade natural de um Robinson Crusoe isolado na ilha não fazia muito sentido para von Mises, pois tal liberdade duraria apenas até ele encontrar um concorrente mais forte em seu caminho. Na fria biologia, o mais forte está com a razão. Nesse sentido, von Mises pensa que o homem primitivo não nasceu livre. Sua liberdade teve que ser conquistada. O homem é livre, segundo Mises, quando ele pode escolher os fins e os meios que serão usados para atingir tais fins. Entretanto, para preservar esta própria liberdade, os indivíduos devem estar protegidos contra a tirania dos mais fortes ou espertos. Uma instituição
é necessária para evitar os comportamentos antissociais de alguns elementos. A paz só seria alcançada pelo estabelecimento de um sistema no qual o poder de usar a violência fosse monopolizado por um aparato social de coerção, regulado por determinadas regras. Este aparato é normalmente chamado de governo. Desde que o governo fique restrito ao uso da violência ou ameaça de violência para a supressão e prevenção de ações antissociais, então prevalece razoavelmente o que podemos chamar de liberdade. O poder de escolha dos indivíduos continua valendo, e mesmo sem um governo impondo as leis, o indivíduo não poderia ter ao mesmo tempo as vantagens derivadas da cooperação social e os prazeres de exercer livremente seus instintos animais de agressão. Não é possível ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Usufruir da paz e dos incríveis benefícios da sociedade livre pressupõe abrir mão de certos prazeres. O benefício compensa, e muito. Mas se o governo faz mais do que proteger as pessoas contra a violência ou a fraude por parte de indivíduos antissociais, ele reduz a esfera da liberdade individual. Desta forma, Mises define a liberdade como o estado em que cada indivíduo é livre para escolher, sem a restrição da violência do governo, além da margem em que a lei da praxeologia restringiria de qualquer maneira. Os indivíduos são livres quando podem praticar suas trocas voluntárias, contando com o aparato do governo somente para impedir a agressão alheia. Mises acreditava que o alistamento obrigatório e a arrecadação de impostos não eram incompatíveis com esta visão de liberdade. Em um mundo repleto de agressores em potencial, o pacifismo integral e incondicional seria sinônimo da rendição aos opressores mais nefastos. Aqueles que desejam continuar livres devem estar dispostos a lutar pela liberdade contra os agressores. Mas como as tentativas isoladas de reação por parte de cada indivíduo estariam fadadas ao fracasso, a única forma viável de organizar a resistência seria por meio do governo. A função essencial do governo é a defesa do sistema social livre contra criminosos internos e também inimigos externos. Mises achava que os opositores dessa função do governo eram ingênuos e, sem saber, estavam ajudando aqueles que desejavam a escravidão de todos. Para manter o aparato governamental com cortes, polícia, prisões, forças armadas, Mises considerava inevitável e legítimo o uso dos impostos. Segundo ele, isso não seria incompatível com uma sociedade livre. Mas caso o governo fosse além desta função, expandindo seu poder, então a economia de mercado seria abolida e substituída pelo totalitarismo. Para prevenir este risco, torna-se necessário limitar o poder do governo. É para esta finalidade que temos as constituições, as leis, os direitos dos cidadãos. E esse é o significado de todas as lutas que os homens têm realizado pela liberdade. Vigiar o vigia é fundamental para preservar a liberdade. Responsabilidade é um substantivo feminino com origem no latim e que demonstra a qualidade do que é responsável ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios ou por uma coisa confiada. A palavra responsabilidade está relacionada com a palavra em latim respondere, que significa responder, prometer em troca. Desta forma, uma pessoa que seja considerada responsável por uma situação ou por alguma coisa terá que responder se alguma coisa corre de forma desastrosa. Na nossa sociedade, a responsabilidade é uma característica muito apreciada e muito procurada, especialmente no mercado de trabalho, onde um trabalhador responsável é devidamente recompensado pela sua responsabilidade.
Funcionários de empresas que demonstram responsabilidade muitas vezes são escolhidos para exercerem cargos de liderança ou de chefia. Responsabilidade civil consiste na obrigação que impende sobre aquele que causa um prejuízo ao outrem de o colocar na situação em que estaria se o fato danoso não tivesse ocorrido. Distingue-se entre a responsabilidade civil contratual, resultante da falta de cumprimento das obrigações emergentes dos contratos, dos negócios unilaterais ou da lei, e responsabilidade civil extracontratual, dimanada da violação de direitos absolutos ou da prática de certos atos que, embora lícitos, causam prejuízos ao outrem. Bem, com essas colocações sobre liberdade e responsabilidade, a gente pode tirar algumas conclusões. Que o brasileiro e boa parte da América Latina hoje não é mais livre e que responsabilidade não é mais um mérito ou uma virtude. É um crime hoje a pessoa ser responsável, porque a meritocracia e a virtude da responsabilidade foi substituída pela agenda dos direitos humanos. Coitadinho do oprimido, né? O Estado é babá da sociedade, o empresário é babá do empregado, que não pode fazer nada contra o empregado, porque coitadinho do oprimido, ele tem que ser tutelado pela empresa, independente se ele é ou não responsável, se ele produz ou não aquilo que a empresa precisa que ele produza, para que ele também possa manter a sua atividade laboral garantida. Então, liberdade e responsabilidade no Brasil são dois quesitos básicos de uma sociedade organizada e racional que lentamente e gradualmente estão sumindo do nosso meio, pelo menos na prática, né? Nós estamos vendo, em termos de liberdade, o Estado, através do seu conglomerado ideológico, legal e político, acabando com a liberdade do cidadão, né? Avançando com o seu intervenção. Quanto mais o Estado intervém na sociedade, menos liberdade o cidadão tem. Essa aí não tem como a gente negar, porque isso é fato sabido e notório, e não tem como a gente dizer que é pesadelo, né? Nem dá para chamar de sonho, pesadelo. É uma realidade vigente. Então, vamos tentar nos animar, vamos tentar buscar o caminho da informação, do conhecimento e de uma nova reflexão para novas práticas para poder enfrentar essa realidade que nos é imposta, porque ninguém pediu isso, né? Nos é imposta, para tentar combater e mudar os rumos desta realidade socialista e totalitária e prejudicial para todos nós. Só o conhecimento salva e haja paciência, né, meu amigo Celso? Pois é, depois da leitura desse texto que eu achei de uma informação assim, de altíssimo nível, eu posso hoje dormir feliz, apesar da trajetória que estamos indo, mas posso dormir feliz que a nossa intenção de informação está sendo cumprida. Agradeço muito por esse texto, professor. É isso aí, não tem outra saída, meu amigo. É leitura, reflexão, pesquisa e vamos adiante. E principalmente, o melhor ato de cidadania que qualquer pessoa pode fazer é justamente no momento em que ela tenha informações sólidas, fundamentadas, coerentes, verdadeiras, replicar essas informações. Replicar muito essas informações, replicar as fontes da informação. Vamos botar esse povo no caminho da boa informação para que as práticas, para que os pensamentos e principalmente o direito do cidadão possa ser praticado
na sua íntegra, e não dessa forma fictícia que a gente vem praticando aí ao longo dos últimos anos. Ok, agradeço mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos.